Olá, sejam bem-vindos e estamos aqui novamente para fazer uma concentração. Eu convido todos a fazer a concentração junto comigo. Eu escolhi a sequência numérica de visão do mundo para nós harmonizarmos a nossa visão do mundo. 5, 9, 4, 3, 1, 7, 8, 1, 4, 9, 8. Então, vamos utilizar essa sequência para harmonizar a nossa visão do mundo, porque nós, como o Grigori Grabov vai falar, nós criamos, podemos controlar a nossa realidade. E quando você harmoniza a sua visão sobre o mundo, você vai ter mais controle sobre a própria realidade, vai conseguir enxergar a harmonia na realidade para reverter qualquer situação negativa. Então, vamos ver essa sequência como uma melodia e como luz, ao mesmo tempo. Vamos ver a sequência como uma luz branca prateada e vamos ouvi-la como uma melodia. Então, ela vai... não é só a nossa visão física, a nossa visão como um todo, com o nosso corpo físico como um todo, como ele vai sentir o mundo. Vamos harmonizar tudo isso e vamos para a parte do seminário de Grabovoi que eu selecionei para hoje. Deixa eu colocar minha imagem aqui embaixo, não sei se depois ela vai ficar no meio do texto, a minha imagem. Eu vou, deixa eu ver se eu consigo. Ela vai ficar assim mesmo, mas vamos para a leitura do texto que eu selecionei. Eu não tive tempo de fazer uma revisão, tá? Então, se tiver algum erro, um erro aí de gramatical, de alguma erro de digitação, então vocês relevem, tá? É só para vocês lerem junto comigo e harmonizar esse dia, né? Através das palavras de Grigori Grabovoi. Nesta palestra, mostro a tecnologia de gerenciamento de informações, o controle de eventos de sistemas de acesso direto e macrosense, com base no uso de informações. Macrosense é macrosentido, né? Do nosso sentido, macro. Com base no uso de sistema, no uso de informações, que podem ser, por exemplo, informações de visão, ou seja, visão física, ou informação, digamos, audição, ou informação de sentimento, ou seja, se você tocar em algo, quero dizer sensibilidade, incluindo tocar, sentir ou perceber, suponham temperatura, significando que pode ser percebido pelos órgãos físicos da percepção. E quando você tem um mecanismo que é bem conhecido por você, então, nesse sistema de acesso direto através do sistema de macro resgate, faltou uma região ali, ou seja, acesso a informações que você pode controlar e transformar toda a microinformação na direção, por exemplo, da transformação, onde não há catástrofe global possível. Aqui, o acesso é realizado através do nível de conexão entre diferentes órgãos e níveis de percepção. Esse nível de conexão é tal que no ponto em que o corpo humano é criado, ou seja, a área da criação humana, do ponto de vista do arranjo espacial dessa informação, nessa área, a intersecção de diferentes níveis de percepção designa a área de percepção do desenvolvimento espiritual, do ponto de vista de uma análise tão generalizada. E, combinando essas posições, você vê que o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento do seu espírito, são também os sistemas de percepção manifestados no nível físico.
Ele fala que o desenvolvimento do seu desenvolvimento espiritual desenvolve sua percepção, que está manifestada aqui no nosso nível físico. Quando você ouvir essa formulação, digamos, repetidamente, você verá que a conexão do desenvolvimento espiritual com o nível de percepção fisicamente manifestado é o trabalho da alma revelada no corpo. Ou seja, tendo considerado o corpo como uma área identificada da alma, na posição que mencionei, o sistema de acesso direto a qualquer informação, incluindo o deslocamento ou transformação de informações sobre uma possível catástrofe global, na área de não implementação de uma catástrofe global, é realizado no nível de pelo menos 2 ou a um máximo de 3 componentes, que, por exemplo, você pode perceber imediatamente. E então, o conceito de percepção dos componentes dos controles é que, se você olhar com os olhos, por exemplo, sim, se você olhar para uma imagem de vídeo ou percebê-la com seus ouvidos, ou apenas tocar algo e percebê-lo como uma sensação, então, os 3 componentes podem estar contidos no mesmo nível, por exemplo, de representação física ou visão física. E quando falamos sobre a representação física da informação, ela é apresentada na forma de certos sinais que passam pelo nível físico. Mas quando consideramos a percepção, em primeiro lugar, você precisa combinar o controle com o fato de que você pode ter uma imagem na percepção. Por exemplo, pode ser uma imagem clarividente, ou uma imagem mental, ou uma imagem de memória, algo que você tem em sua memória. Então, tendo várias imagens, ou imaginando uma imagem, você deve encontrar em toda a combinação, por assim dizer, as posições de encenação que mencionei. O nível que contém, por exemplo, visão física. O nível que contém a versão auditiva da percepção, ou seja, na forma do som. O nível que contém todos os outros níveis de percepção do corpo físico. Ele está falando que quando você tem uma imagem, pode ser da sua memória, pode ser uma imagem real, pode ser uma imagem ideal. Você tem que estar percebendo, não só com a visão física, mas com a audição e com seus sentimentos, a percepção de todo o seu corpo físico. Assim que você define tal tarefa, verá que o nível de organização espiritual da área perceptiva começa a tender, digamos, infinitamente para cima na faixa ótica. E essa aspiração é infinitamente ascendente. Este é o sistema que caracteriza o fato de que houve uma intersecção do seu desenvolvimento espiritual com o nível da alma. Quando você consegue perceber isso, todo o seu corpo físico, audição e visão, isso significa que você está combinando seu espírito e a alma, né? Ou seja, a alma controla seu desenvolvimento espiritual, ou seja, você se desenvolve harmoniosamente em termos, por exemplo, dos componentes óticos de controle. Nesse caso, identifiquei um sistema de controle ótico, tá? Porque quando ele traduz, ele coloca esse P no lugar, que deve ser controlado, portanto, do lado do desenvolvimento espiritual, e também seria uma característica de precisão, por exemplo, do desenvolvimento harmonioso. Com uma certa precisão de desenvolvimento harmonioso, quando você tem, por exemplo, tal cânone, tá? Então, quando você percebe isso, você imagina esse desenvolvimento harmonioso, né, para o evento que você está controlando ou para a sua realidade. Por exemplo, tal cânone, por assim dizer, um cânone diagnóstico de gestão. Você simultaneamente tem uma situação em que uma macrocatástrofe não é mais possível.
porque a combinação de dois ou mais elementos que são canonicamente perfeitos não torna mais possível que um sistema de macrocatástrofes seja realizado, isto é, a destruição do sistema de desenvolvimento em princípio. E esse postulado funciona neste caso, porque acontece que você revela seus componentes físicos de gerenciamento no nível do desenvolvimento espiritual. Então, quando você imagina com sua visão, você vê essa luz harmoniosa até no desenvolvimento harmonioso infinito. Com a sua audição, você imagina esse som melodioso no desenvolvimento infinito. Com a percepção do seu corpo inteiro, você projeta essa sensação, né, de harmoniosa para um desenvolvimento infinito. Então, a combinação desses três, que ele fala parâmetros, dentro do cânone, cânone é a perfeição do Criador, um sistema canônico, um sistema perfeito. Você imagina tudo isso dentro de forma canônica, de forma perfeita, harmoniosa, em eterno desenvolvimento harmonioso, significa que uma macrocatástrofe não poderá acontecer, porque você está dentro do gerenciamento no nível espiritual, junto com a alma. Quando falamos sobre o fato de que o controle vem do corpo, incluindo o controle macro, por exemplo, o movimento da mão ou a inclinação da cabeça, isso também é macrocontrole, de modo que o significado controlador é estabelecido no físico, no livre movimento do corpo. Isto é, o corpo, quando se desenvolve no plano, bem em livre desenvolvimento, pode ser qualquer ação, começando com esportes e terminando com qualquer ação de repouso. Ou seja, quando você trabalha nos objetivos do espaço físico e, ao mesmo tempo, o controle de macro-resgate é realizado, essa tecnologia permite detalhar uma espécie de sistema peculiar, semelhante a um sistema de controles celulares, ou seja, celulares da célula. Ou seja, quando há vários favos de mel, e esses favos de mel, cada um funcionalmente diferente, mas ao mesmo tempo estão conectados entre si por uma ação direcional comum. Esse é o tipo que você pode decompor cada uma de suas ações que levariam ao gerenciamento de macros. Esta palestra está nesta parte. É complicado. Ele está dizendo que essa parte da palestra é complicada, nós já percebemos. Tente fazer o que eu disse como lição de casa, tentando ouvir as palavras, ou seja, seguir a estrutura das palavras, principalmente físicas, a percepção verbal. O algoritmo de ações são as palavras expressas fisicamente neste caso. Quando você faz isso, então, no nível de precisão, um componente óptico deve ser formado, o que caracteriza o próximo nível, o nível de sua regeneração completa, o nível de autorrestauração, sob a condição de desenvolvimento harmonioso. Ou seja, o próximo nível parece crescer fora do nível que acabei de imaginar. Bem, por exemplo, quando uma pessoa cresce, ela cresce com base, digamos, em sua altura, sua massa primária, assim, e assim por diante. Aqui está a mesma tecnologia de desenvolvimento em um sistema, por exemplo, desenvolvimento harmonioso com a condição da autorregeneração e autocura. E conhecendo esse princípio, isto é, descrevi o segundo nível desta palestra de forma simples como princípio. E o terceiro nível, quando você tem acesso a qualquer informação, devido à estrutura de sua consciência, proponho considerar aqui como um elemento onde a mobilidade ou mobilidade máxima do elemento cria uma forma estática.
Esta é uma propriedade da consciência que caracteriza a formação do tecido físico. E, portanto, quando você usa o conceito de acesso direto a qualquer informação no próximo nível, então o conceito de onde, ou seja, de onde o acesso é feito, esse conceito é reprodutível, por exemplo, no corpo físico. Ou seja, quando você considera seu corpo físico como um elemento, o que significa que ele vem de um determinado nível de sua consciência. O que ele explicou aqui é que, mesmo que seja complicado, você define a sua tarefa, o sistema, como autocura, autorregeneração, e ouve essas palavras como lição de casa, ouve essas palavras e só tenta absorver através do seu corpo físico as palavras que ele está orientando e que sua consciência e seu corpo físico vai obedecer a esse sistema que ele está indicando de forma automática, a partir do momento que você já deu o comando com o seu pensamento de autorregeneração e autocura. Assim que você considerar o múltiplo, bem, por assim dizer, algum tipo de conexão, suponha que você considere onde o dedo mindinho da mão direita, a mão esquerda e assim por diante, está localizado no ponto de desenvolvimento de sua consciência. Se você olhar para os muitos componentes do corpo, verá que basicamente todos eles se cruzam em uma pequena área ótica, que está, digamos, a uma distância de não mais de 1 metro de você, em algum lugar ao redor do nível do peito. E, ao mesmo tempo, seu mecanismo, isto é, manifestações ópticas, é tal que elas se manifestam no nível de percepção, quando você se pergunta onde está a transição da informação, isto é, do nível óptico de percepção para o corpo físico, isto é, para o tecido físico. E assim você faz uma pergunta. E assim que você faz uma pergunta, você imediatamente identifica essa área que acabei de mencionar. Uma esfera, bem, uma espécie de esfera de projeção que vem de todos os seus, por exemplo, órgãos, células e assim por diante. Então, você repete você assiste esse vídeo de novo e segue essas informações que ele está dizendo, do dedo mínimo da mão direita, depois da mão esquerda e assim por diante, e percebe há uma distância aí que ele fala, uma distância de não mais de 1 metro, a área, né, que ele depois fala que é uma esfera de projeção que vem de todos os seus órgãos, células e assim por diante, e converge nessa área, nessa esfera. Tá? Aqui, quando você considera a questão do sistema celular, que está, por exemplo, dentro do corpo, precisamente atrás da pele, aquilo que não é percebido pela visão, o sistema celular é sempre o centro dessa esfera. E a condensação desse centro é infinitamente grande. Aqui vemos a manifestação do espírito, mas como que desenvolvida em sentido oposto. Por exemplo, as tarefas do desenvolvimento espiritual, da personalidade, do ponto de vista do domínio da informação, ou seja, do domínio. Quando o espírito assimila a informação, o vetor do movimento do espírito emanando do corpo, por exemplo, para o objeto de estudo, para o objeto de ação, neste caso, vem do corpo. Nesse caso, o espírito se desenvolve em um corpo neste ponto. E, portanto, o vetor do desenvolvimento do espírito no corpo, ou seja, no corpo, é mais característica, é uma característica bastante especial, que é basicamente característica da ação de uma pessoa em algumas condições especiais, por exemplo, nas condições de prevenção de uma
possível catástrofe global, ou em condições em que é necessário transformar muito rapidamente uma grande quantidade de informações no nível de sua própria gestão privada, o que significa acesso direto a qualquer evento da estrutura de sua consciência. Ele está dizendo que o seu nível celular se manifesta dentro dessa esfera que você está vendo ao distante, e ela é o próprio controle que emana do seu corpo. O seu corpo vira o vetor de controle. E quando o espírito é emanado do corpo, né, se manifesta, assimila a informação, e o movimento do espírito que o seu corpo emana é capaz de realizar o desenvolvimento do espírito, do seu corpo, e de controlar toda a realidade no sentido de não acontecer nenhuma macrocatástrofe, porque você está realizando essa sua ação de gestão através disso. Une, então, corpo, espírito, alma e consciência na gestão de uma questão para que não aconteça uma microcatástrofe, ou para que haja um desenvolvimento harmonioso para todos. E eu espero que vocês tenham gostado dessa concentração de hoje. Eu fiz de forma rápida, porque eu estou com pouco tempo, por isso que eu não estou fazendo tantos vídeos, mas eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.